A paz e a graça a todos em nome do Senhor Jesus Cristo, pastor Hélito da Igreja Batista Casa de Deus, em mais o pastor responde com vocês. E essa programação, ela tem um oferecimento do SET, Centro de Treinamento Teológico, que é o seminário da Igreja Batista Casa de Deus, na qual nós estamos com matrículas abertas para o curso de Bibliologia, né, modalidade EAD, o curso de Bibliologia e Teologia do Antigo Testamento, ambos modalidade EAD. Para mais informações, o número vai estar na descrição. Tá bom, pessoal? E a pergunta que um ouvinte nos enviou é: em 1 Samuel, capítulo 28, versículos do 5 ao 25, Saul viu Samuel ou um espírito imundo? E eu vou estar lendo alguns versículos áureos para poder estar dissecando com vocês e elucidando aos irmãos o que foi que realmente Saul viu nesse evento com a pitonisa de Endor. Eu vou ler o versículo 13 do capítulo 28, que diz assim, depois vocês leem, pessoal, senão vai ficar muito extenso o vídeo, tá bom? Vocês leem o capítulo 28 todo, né? O 1 Samuel capítulo 28, eu vou ler alguns versículos e também vou estar dando um passeio pela Bíblia, tá bom? Diz assim no versículo 13, mas o rei disse à mulher, não tenha medo, o que você está vendo? A mulher respondeu a Saul, vejo um Deus subindo da terra. Eu estou usando aqui a tradução da Nova Almeida atualizada, né, a Bíblia de John Wesley, a Bíblia de estudo de John Wesley, que é da Sociedade Bíblica do Brasil, lançamento de 2020 da Sociedade Bíblica do Brasil, tá bom, pessoal? E também vou usar a Bíblia de Jerusalém. Bom, em Isaías 8:19, Isaías no capítulo 8, versículo 19, diz o seguinte, quando disserem a vocês, consultem os médiuns e adivinhos que sussurram e murmuram. Será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Então, queridos, perceba que isso está escrito em Isaías no capítulo 8, versículo 19, certo? Então, em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17, está escrito assim, ofereceram sacrifícios aos demônios, não a Deus. Sacrificaram a deuses que não conheceram. Novos deuses que vieram há pouco, diante dos quais os seus pais não tremeram. Então, perceba que Moisés, nessa oração, ele disse que o sacrifício a deuses de falsos deuses, na realidade, são sacrifícios a demônios. E em Deuteronômio, eu quero ler aqui com vocês, Deuteronômio capítulo 18, né? Deuteronômio capítulo 18, deixa eu ver aqui, Deuteronômio capítulo 18, estou usando a Nova Almeida atualizada, certo? Diz assim, Deuteronômio capítulo 18, versículos 11 e 12 diz assim, aqui achei. Deuteronômio capítulo 18, versículos 11 e 12 diz assim, encantador, necromante, agoureiro, feiticeiro. Vou ler novamente. Encantador, necromante, praticante de magia, ou alguém que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Eu vou ler o versículo 9 que diz assim, Deuteronômio 18, 9 diz assim, quando vocês entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. Versículo 10,
que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou sua filha em sacrifício, nem seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando estes povos de diante de vocês. Então perceba aqui o Senhor abomina esse tipo, né, de prática. E no original, eu estou usando agora a Bíblia hebraica, a Sturtigatsensia, onde se lê o versículo 13, parte do versículo 13 diz o seguinte: Elohim Hait Mi Haaretz, ou seja, e eu estava vendo, né, um trecho desse versículo, e o termo Elohim, de acordo com o dicionário Strong, página 60, né, dicionário Strong de 2002, página 60, tem como significado para o termo Elohim o seguinte: obras ou possessões especiais de Deus, Deus verdadeiro, verdadeiro Deus, deuses, juízes, governantes, seres divinos, anjos. Então, perceba o seguinte, que nesse caso aqui ele está falando de deuses. Deuses, no caso, os seres divinos, só que não são seres divinos voltados para Deus, mas aqui está falando, né, em outras palavras, de espíritos imundos. Na Bíblia de Estudo Pentecostal, em sua nota de rodapé, página 472, mostra que foram, né, os espíritos demoníacos e não Samuel que falava com Saul. Até porque, o seguinte, a prática do espiritismo e consulta aos mortos, queridos, eram condenadas nas escrituras. Se eram condenadas essas práticas, isso vocês podem estar vendo em Êxodo 22, 18, né? Em Levítico 19, do 26 ao 31, e em Deuteronômio, capítulo 18, que a gente acabou de ler, versículos do 9 ao 12. Então perceba que essas práticas eram condenáveis diante de Deus. Na nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, página 428, muito bem, pessoal, na nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, na página 428, está escrito que Deus permitiu que a alma de Samuel se manifestasse e que anunciasse o futuro. No livro apócrifo de Eclesiástico, no capítulo 46, versículo 20, diz o seguinte: até depois de morrer, profetizou, anunciou ao rei o seu fim. No seio da terra elevou a voz, profetizando para apagar a iniquidade do povo. Isso de acordo com a tradição rabínica. Então, perceba que o livro de Eclesiástico é uma escrita de tradição rabínica, além de ser um livro apócrifo, ou seja, um livro que não é do cânon bíblico, que não é sagrado e que não é inspirado. Amém, queridos? O mesmo ponto de vista, né, da tradição rabínica e do livro de Eclesiástico são defendidos pelos pais da igreja, Justino Marte, Orígenes e Agostinho. Já Tertuliano e Jerônimo, eles falam o seguinte: defendiam que a aparição de Samuel foi uma ilusão diabólica. Então, Tertuliano e Jerônimo, eles defendiam essa teoria de que a aparição de Samuel era uma ilusão diabólica. E em Crônicas, em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13, diz o seguinte: assim morreu Saul por causa da transgressão cometida contra o Senhor, né, quando ele não esperou o sacrifício, ele queria fazer o sacrifício sem que Samuel chegasse, e quando ele não matou os amaleques, todos os amaleques que Deus mandou com que ele matasse todos, ele não matou, né? Então, por causa disso, né, por causa da palavra do Senhor que ele não tinha guardado, e também porque consultou uma média, ou seja, porque ele consultou uma média, então ele morreu. E morreu no sentido tanto físico quanto espiritual, certo? Então, 1 Crônicas 10, versículo 13. Ora, o livro de Samuel, foi escrito no ano 1000 a.C., aproximadamente ano 1000 a.C. Primeiro por Samuel, né, depois por Abiatar, né, provavelmente foi compilado por Abiatar, e
provavelmente também um dos filhos dos profetas, na qual fazia parte da escola de profeta criada por Samuel, certo? E nesse caso, ou eu digo que houve uma tradição rabínica dizendo que era Samuel. E a própria Bíblia, queridos, ela, segundo o princípio da hermenêutica, ela responde à própria Bíblia, né? A Bíblia responde à própria Bíblia. E eu agora vou usar a Bíblia de Jerusalém, né? Em 1 Samuel, no capítulo 28, versículo 6, diz o seguinte: Saul consultou Iahue, mas Iahue não lhe respondeu, nem por sonho, nem pela sorte, nem pelos profetas. Ou seja, quando Saul consultou a Deus, Deus ele não respondeu nem por sonhos, nem por sorte e nem por profetas. Logo, o que Saul, quando ele foi consultar a pitonisa de Endor, na realidade, ali foi espíritos imundos, ou seja, uma ilusão diabólica que ele viu. Ainda que eu goste da teoria dos pais da igreja, de ler livros da teologia dos pais da igreja, Agostinho, Orígenes, Justino Marte, mas eu tenho que discordar com eles nessa parte, né, que eles falam que foi Samuel. Eu discordo plenamente que foi Samuel. Eu discordo e digo o seguinte, e vou mais além. A própria Bíblia, ela responde, se Deus não falou com Saul, né? Deus não falou com Saul, como é que ele iria permitir que Samuel viesse dos mortos, né? Viesse dos mortos para poder falar, ou seja, iria tornar uma bagunça o mundo espiritual, iria tornar-se uma bagunça. Então, né, isso eu digo que é absurdo dizer que foi Samuel. Na realidade, ali foi um espírito imundo. E outra coisa, ele estava sendo conduzido pela médium. Quando ele disse assim, como você vê? Então a médium, a pitonisa, no caso, disse assim, eu vejo um ancião de capa. Ora, né? Então ali ele estava sendo conduzido. Então quando ele percebeu que era Samuel, ou seja, Saul percebeu, ele percebeu, perceber não significa que é certeza. Aquilo dali praticamente é algo subjetivo, a palavra perceber é algo estritamente subjetivo. E outra coisa também, ele disse, né, o suposto Samuel, né, o verdadeiro Samuel, ele falava da parte de Deus. Ora, depois de morto, não falaria ele da parte de Deus também? Então, será que Deus iria permitir, né, que Samuel falasse com Saul sem o consentimento dele? Né? Então, como eu disse, o mundo espiritual seria uma bagunça. O mundo espiritual seria uma bagunça. Outra coisa, o suposto Samuel, ele fez profecias erradas. No versículo 19 do capítulo 28, né, de 1 Samuel, ele diz que Saul e seus filhos morreriam no dia seguinte. Passaram-se muitos dias e quem é que morre? Ora, quem morre é Saul, né? Jonathan, Abinadab e Malquizua, que eram filhos de Samuel. Vocês podem ver isso em 1 Samuel, capítulo 31, versículos 1 e 2. Em 2 Samuel 2,8, né? Ixbosete, que significa homem de vergonha, ele não morre na batalha. Então perceba que a profecia do suposto Samuel foi errada, entendeu? Ela foi errada. E a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 18, versículo 22, que quando a profecia não vem da parte de Deus, vem de falso profeta. Se vem de falso profeta, a gente percebe logo, né? A gente subentende que os falsos profetas são usados por espíritos imundos, espíritos enganadores. Então, pessoal, fica mais essa resposta aí para os irmãos, né? Que Saul ele não falou com Samuel, mas falou com espíritos imundos. Foram espíritos enganadores que se passaram por Samuel e falou com Saul. Até porque a profecia que o suposto Samuel profetizou foi errada. Então, perceba uma coisa, se a profecia foi errada, então a profecia não veio da parte de Deus, mas da parte de espíritos imundos. Infelizmente, muitos teólogos, doutores aí renomados, eles falam que ali foi permissão de Deus Samuel ressuscitar e falar com Saul. Só que eu discordo também plenamente disso e digo que ali foi espírito imundo.
falando com Saul e não Samuel. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a todos. Lembre-se de se inscrever no canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, repassar todos os seus contatos e vai estar aí o endereço do SET, Centro de Treinamento Teológico, na qual estamos abertas cursos de Bibliologia e Teologia do Antigo Testamento na modalidade à distância. Tá bom, pessoal? Fala com a nossa secretaria lá do SET, né, a respeito do curso. Temos todas as informações com o telefone da descrição. E desde já, você quiser também, vai estar também o número aí da Igreja Batista Casa de Deus para falar pessoalmente comigo ou para congregar conosco, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.